Boa noite. Eu sou a Julie Endel e eu vou falar sobre as políticas e práticas de recursos humanos. Práticas de seleção. A entrevista, ela ainda é a ferramenta mais utilizada no processo de seleção. Ela também tem um grande peso na decisão da escolha do candidato. A entrevista, ela é separada em entrevistas estruturadas, que utiliza um conjunto padronizado de perguntas com um método uniforme de registro de informação e padronização da classificação das qualificações do candidato. E entrevistas não estruturadas. Não seguem roteiro, têm curta duração, com perguntas aleatórias. Os dados obtidos na entrevista não estruturada, eles costumam ser tendenciosos e frequentemente não têm relação com o trabalho que o candidato irá desempenhar. Sem estruturação, diversos vieses podem distorcer o resultado e, por exemplo, o candidato escolhido pode ser o que tem um perfil semelhante ao do entrevistador. Testes escritos. Os testes escritos mais típicos são os de inteligência, aptidão, habilidade, interesse e integridade. Testes de habilidades mecânicas e motoras são utilizados para funções operacionais não especializadas nas indústrias. Os testes de integridade procuram mensurar fatores como confiabilidade, atenção, responsabilidade e honestidade. Apesar de cair em desuso na década de 1960, especialmente nos Estados Unidos, por serem caracterizados como discriminatórios, nos últimos 20 anos notou-se a retomada desse instrumento. Há também os testes de simulação e desempenho. Os dois testes de simulação de desempenho mais conhecidos são a amostragem do trabalho e o centro de avaliação. O primeiro é mais indicado para trabalhos rotineiros, enquanto o segundo para trabalho administrativo. O teste de amostragem, ele se resume basicamente em o candidato, ele vai fazer uma simulação de parte do trabalho que ele vai desempenhar na vaga que ele deseja. Tem uma duração de horas ou até de um dia. Já com os centros de avaliação, o candidato ele vai desempenhar a sua função por alguns dias e ele será avaliado no centro. Programas de treinamento e desenvolvimento. Habilidades de linguagem. As organizações, elas precisam oferecer com frequência treinamento básico de linguagem e matemática para os seus funcionários. No livro, ele cita um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que revela que 50% da população dos Estados Unidos era analfabeta e cerca de 90 milhões de pessoas eram analfabetos funcionais. Porém, o livro foi publicado em 2006. A informação atual que eu tenho é que a taxa de analfabetismo dos Estados Unidos ela caiu para 1%. Habilidades técnicas. A maioria dos treinamentos visa a atualização e o aperfeiçoamento das habilidades técnicas dos funcionários. O treinamento técnico é cada vez mais importante por duas razões: novas tecnologias e novos modelos de estruturas organizacionais. Há também habilidades interpessoais. Alguns funcionários possuem excelentes habilidades interpessoais, mas outros precisam de treinamento para melhorá-las. Isso inclui aprender a ouvir, a comunicar as ideias de maneira clara e a ser um membro eficaz na equipe. Habilidades para solução de problemas. Ela inclui atividades para desenvolver a lógica, o raciocínio e a habilidade de definição de problemas, além da capacidade de identificar causas, desenvolver alternativas, analisar e selecionar soluções. Treinamento ético. Os críticos argumentam que a ética se baseia em valores, e o sistema de valores ele é determinado ainda na nossa infância. Quando as pessoas entram no mercado de trabalho, seus valores éticos já estão estabelecidos. Eles afirmam que a ética pode ser ensinada formalmente. Ainda, os defensores do treinamento ético argumentam que os valores podem ser modificados e aprendidos na idade adulta. Métodos de treinamento. Os métodos de treinamento podem ser classificados como
formais e informais. Evidências recentes indicam que 70% do aprendizado para o trabalho é constituído de treinamento informal, não estruturado, não planejado e facilmente adaptável às situações dos indivíduos. Ou seja, o treinamento informal é aquele treinamento em que o seu colega de trabalho te ensina alguma coisa, ou quando você inicia na empresa e alguém da empresa te treina, mas ele não é um treinamento estruturado. Você vai aprendendo as tarefas de acordo com o passar do tempo e talvez muitas pessoas ajudem nesse processo. Por isso que hoje ele é 70% constituído de informal. Ainda, o treinamento ele pode ser classificado como no trabalho e fora do trabalho. No trabalho, ele consiste em rodízio de tarefas, programas de aprendizagem, preparação de substitutos eventuais. Já fora do trabalho, o treinamento é composto por palestras, vídeos, seminários e cursos pela internet. Individualização do treinamento formal para ajustar-se ao estilo de aprendizado do funcionário. A maneira pela qual as pessoas processam, internalizam e memorizam coisas novas e difíceis não é necessariamente a mesma para todas. Com isso, significa que o treinamento formal efetivo deve ser individualizado para refletir o estilo e aprendizado de cada funcionário. Alguns exemplos de diferença de estilo podem ser observados na leitura, observação, escuta e participação. Algumas pessoas, elas absorvem melhor o conteúdo lendo, né? Outras apenas observando e ainda algumas escutando. Avaliação de desempenho. Propósitos da avaliação de desempenho. A avaliação, ela é utilizada para diversas decisões de recursos humanos. Elas oferecem informações para decisões importantes, como promoções, transferências e demissões. Com as avaliações, é possível identificar as necessidades de treinamento e desenvolvimento. Também identificam as habilidades e competências dos funcionários que se encontram inadequadas e para as quais podem ser desenvolvidos programas de melhoria. Avaliação de desempenho e motivação. Para aumentar a motivação, as pessoas precisam perceber que os esforços que elas realizam conduzem a uma avaliação de desempenho favorável e que essa avaliação vai resultar em recompensas às quais dão valor. Mas, no mundo real das organizações, uma das explicações para a falta de motivação dos funcionários é que a avaliação de desempenho costuma ser mais política e objetiva. O que é avaliado? Comportamentos. Em muitas situações, é difícil identificar resultados específicos que possam ser atribuídos diretamente às ações de um funcionário. Isso é válido para funcionários administrativos ou para situações cujas atribuições são parte intrínseca de um esforço do grupo. Nesse último caso, o desempenho do grupo ele pode ser avaliado, mas pode ser difícil até impossível determinar a contribuição de cada membro. Os traços. É a categoria mais fraca dos critérios, embora ainda seja utilizada dos traços individuais. É a categoria que está mais distante do desempenho real do trabalho. Traços demonstram uma boa atitude, mostrar confiança, ser confiável, podem ou não estar relacionados com resultados positivos no trabalho, mas ainda são utilizados como critérios de avaliação e desempenho nas empresas. Quem deve fazer a avaliação? Superior imediato. Costumava ser a fonte mais comum de avaliação, mas hoje os gerentes, líderes e afins preferem se abster dessa tarefa de fazer a avaliação do funcionário, essa tarefa gerencial de equipe. Os colegas. As avaliações feitas pelos colegas são as mais confiáveis de julgamento, porque os colegas eles estão ali perto da ação, estão no nosso dia a dia, nos ajudando nas tarefas, enfim, o julgamento deles acaba se tornando confiável por conta disso, pela proximidade. A autoavaliação. Fazer com que os funcionários avaliem o próprio desempenho consiste com valores como de autogerenciamento e autonomia, e também o autoconhecimento, né?
Subordinados imediatos. As avaliações feitas pelos subordinados imediatos podem oferecer informações precisas, porém o problema dessa é que é necessário que mantenha o anonimato do subordinado. Caso ele venha fazer uma avaliação negativa e o superior identificá-lo, enfim, podem acabar acontecendo problemas, né? Avaliação de 360 graus. Ela fornece um feedback acerca do desempenho dado por todos aqueles que formam um círculo de contatos diários do funcionário, sejam da empresa, colegas, subordinados, gerentes, e da parte externa, né, os clientes, os fornecedores e afins. Métodos de avaliação de desempenho. Relatórios escritos. O método mais simples de avaliação consta em fazer um relato descrevendo os pontos fortes e fracos do funcionário, seu desempenho anterior, seu potencial e sugestões para aperfeiçoamento. Incidentes críticos. O avaliador descreve por escrito as coisas feitas pelo funcionário que foram especialmente eficazes ou ineficazes. A questão aqui é que são citados somente comportamentos específicos, o que exclui traços de personalidade vagamente definidos. Escalas gráficas de mensuração. Neste método, lista-se uma série de fatores de desempenho, como qualidade e quantidade do trabalho, profundidade do conhecimento, cooperação, lealdade, comparecimento, honestidade e iniciativa. O avaliador examina a lista e classifica o funcionário em cada fator, de acordo com uma escala incremental. Escalas gráficas com âncora comportamental. Essa escala combina os principais elementos de incidentes críticos e da abordagem das escalas gráficas de mensuração. O avaliador dá notas ao funcionário com base em uma série de itens, mas a pontuação reflete o comportamento real no trabalho e não descrições ou traços gerais. Comparações multipessoais. As comparações multipessoais, elas avaliam o desempenho de um indivíduo em comparação com o desempenho de uma ou mais pessoas. É um instrumento de medição mais relativo que absoluto, e ele é classificado por classificação por grupo, requer que o avaliador coloque cada funcionário dentro de uma determinada faixa, como entre os primeiros 20% ou entre os segundos 20%. E a classificação individual, que ordena os funcionários do melhor ao pior. Sugestões para a melhoria das avaliações de desempenho. Enfatizar mais os comportamentos do que os traços. Muitos traços, frequentemente considerados relevantes para o desempenho, podem não ter qualquer relação com a prática do trabalho. Os traços, eles são subjetivos, então fica difícil da gente mensurar. Por isso, enfatizar mais os comportamentos. Documentar os comportamentos do desempenho diário. Os diários ajudam os avaliadores a organizar melhor as informações em sua memória. No caso do livro, ele citou o diário, mas hoje podemos utilizar o celular, notebook, enfim. O fato é armazenar as informações do dia a dia para que na hora que for feita a avaliação de desempenho, você tenha essas informações, os acontecimentos e consiga fazer uma boa avaliação com isso. Utilizar múltiplos avaliadores. À medida que cresce o número de avaliadores, aumenta a probabilidade de se obter informações mais precisas e também a variabilidade de julgamento. Avaliar seletivamente. Os avaliadores só devem fazer julgamentos nas áreas em que têm um bom conhecimento. Quando isso acontece, a concordância dos julgamentos aumenta e o processo da avaliação ele se torna mais válido. Treinar os avaliadores. Se não conseguir encontrar bons avaliadores, a alternativa é criá-los. Ou seja, se porventura não conseguir, não encontrar ou não puder contratar um avaliador, então pegar uma pessoa da equipe e treiná-la para isso, para que ela se torne um bom avaliador. Oferecer aos funcionários um processo legal. O conceito processo legal, ele pode ser aplicado na avaliação para aumentar a percepção de que os funcionários eles estão sendo tratados com justiça.
oferecendo feedback do desempenho. Muitas pessoas sentem dificuldade em fornecer um feedback aos seus funcionários. Há pelo menos 3 razões para isso. Primeira, o desconforto que a pessoa sente em discutir o mau desempenho do funcionário. Segunda, muitos funcionários se colocam na defensiva quando seus pontos fracos são apontados. E terceiro, os funcionários costumam questionar o próprio desempenho. Ou seja, uma está ligada à outra, porque a pessoa ela pode sentir desconforto em conversar com o funcionário justamente porque ele vai ficar na defensiva, ou ele não vai aceitar o feedback, vai ficar criando desculpas, não vai assumir o erro, colocando a culpa em outra pessoa, enfim. Muitas pessoas têm essa dificuldade de receber críticas. Então, por isso, o desconforto que as pessoas sentem em fornecer feedback. Como fazer a avaliação de desempenho de grupo? Primeiro, vincule os resultados da equipe às metas da organização. Comece com os clientes da equipe e o processo do trabalho que a equipe adota para satisfazer as necessidades desse cliente. Ou seja, é ir lá e conversar com o cliente, né, pegar o produto final que o cliente comprou, que seja um produto, um serviço, enfim, e questionar se está de agrado com o que ele pediu, se está satisfazendo ele, se o método que a equipe utilizou para atender o cliente foi bom. Então, ter esse feedback com o cliente é importante. E também meça o desempenho tanto da equipe como também do indivíduo. Medir o desempenho do grupo é até uma tarefa fácil, porém o difícil é conseguir individualizar o trabalho de cada um. Mas cada um possui as suas habilidades e as pessoas não são iguais, então cada habilidade é única. É importante também ter esse reconhecimento. E treinar a equipe para criar suas próprias medidas. Ou seja, criar a equipe para que ela crie as suas próprias metas e essas metas estejam de acordo com as metas da organização. Administrando a diversidade nas organizações. Aqui tem um caso de uma empresa que na época ficava sediada na Geórgia e era do pai e do filho, uma empresa de grama sintética e tapetes. Em determinado momento, um assistente social sugeriu que eles contratassem pessoas com deficiência, mas o pai relutou e o David insistiu na ideia. Então, o primeiro grupo de 8 portadores de deficiência mental chegou acompanhado do responsável de serviço social e foi imediatamente trabalhar. E com o passar do tempo, a empresa chegou a ter 75% dos funcionários sendo portadores de algum tipo de deficiência. Ou seja, tinham pessoas com esquizofrenia que trabalhavam lá, autistas, mas trabalhavam bem e a empresa conseguiu ter uma boa relação com seus funcionários. Conflitos entre a vida profissional e a vida pessoal. Os conflitos entre a vida profissional e pessoal, eles começaram a chamar a atenção nas empresas na década de 1980, devido ao aumento do número de mulheres com filhos que entravam no mercado de trabalho. Em resposta, a maioria das grandes empresas empreendeu ações para tornar seus ambientes de trabalho mais amigáveis para a família. Elas introduziram programas como creche no trabalho, horários flexíveis, emprego compartilhado, etc. Porque só aí foi percebido esse problema. Porque antes a mulher, ou ela tinha filho, ou ela trabalhava, né? Mas com o passar do tempo, as mulheres foram ocupando lugar no mercado de trabalho, mesmo tendo filhos, e as empresas precisam se adaptar com isso. O ambiente de trabalho está se modificando progressivamente para acomodar as diferentes necessidades de uma força de trabalho diversificada. Hoje, nós vivemos isso por conta do coronavírus. A forma de se trabalhar mudou, né? Estamos trabalhando em casa e, com toda certeza, hoje temos muito mais conflitos entre a nossa vida pessoal e profissional por conta disso.
Iniciativas para reduzir conflitos entre a vida profissional e a vida pessoal. São iniciativas que as organizações podem tomar, como estratégias com base no tempo, em horários flexíveis, compartilhamento de tarefas, trabalho de meio período, licença maternidade e paternidade, telecomunicação, fechamento de unidades para celebrações especiais, no caso, Natal, Ano Novo, estratégias com base na informação, site na intranet sobre equilíbrio entre vida profissional e pessoal, assistência, recolocação, recursos para programas de terceira idade. Isso também é importante porque hoje o pessoal da terceira idade está voltando muito para o mercado de trabalho. E estratégias financeiras, convênios com creche, benefícios flexíveis, assistência para adoção, convênios com instituições de ensino, licenças remuneradas. Serviços diretos, creche, cuidados emergenciais, salão de estética, saúde, serviços de autoatendimento. Estratégias de mudança de cultura. Treinamento para os executivos ajudarem seus subordinados a enfrentar os conflitos entre a vida profissional e a vida pessoal. Remuneração dos executivos vinculadas à satisfação dos funcionários e foco no desempenho real dos funcionários e não no cumprimento de horários. Hoje, o funcionário ele não precisa mais cumprir 8 horas de trabalho para mostrar que ele está trabalhando, né? A gente percebe muito isso, que muitas empresas valorizam o horário, mas de certa maneira o horário em que o funcionário produz melhor. Se ele produz melhor de manhã, ele vai trabalhar de manhã, se ele produz à tarde, ele vai trabalhar à tarde e assim por diante, contando que ele entregue resultados. O horário ele não é mais um fator limitante. Treinamento para a diversidade. Os programas de treinamento para a diversidade são geralmente voltados para o aumento da consciência e para o exame dos estereótipos. Na atual economia globalizada, o treinamento para a diversidade ele é fundamental para incrementar a cooperação entre equipes multinacionais e facilitar o aprendizado dos grupos e reduzir os atritos culturais.